Eu vou começar fazendo uma pergunta. Se, se o diabo quisesse colocar uma doutrina dentro da igreja, né? O diabo sabe que a palavra de Deus, ela é poderosa, que a palavra de Deus derrota a vida dele, que a palavra de Deus pura, do jeito que ela está na Bíblia, ela tem o poder de destruição dos demônios. Aí, o que é que o demônio ele deveria fazer caso ele quisesse acabar com a farra dentro da igreja, acabar com a obra de Deus dentro da igreja? O que é que ele deveria fazer? Ele deveria inserir doutrinas que entrasse dentro da igreja para destruir desde dentro a igreja do Senhor. Então ele teria que pegar pessoas de fora que servissem a ele e que essas pessoas se propusessem a fazer doutrinas para jogar dentro da igreja para ver o circo pegando fogo. Isso seria o que o diabo deveria fazer caso ele quisesse acabar com a obra de Deus, uma vez que a obra de Deus é o que destrói a vida dele, é o que pisa na cabeça dele. Então, a minha pergunta é: será que ele fez isso? Será que o diabo ele realmente colocou pessoas dentro da igreja com doutrinas falsas para a destruição da igreja, para o esfacelamento da igreja do Senhor? Ele fez. Ele fez. Agora, como é que nós sabemos que determinadas doutrinas elas são vindas do diabo? Porque você está na igreja e de repente uma pessoa sobe lá no altar da igreja e começa a ensinar coisas que você acha estranho, né? E ele começa a ler textos da Bíblia e começa a dizer coisas que vai contrário ao que ele está lendo ali mesmo. É assim que é feito. É assim que é feito. Mas como é que nós que somos servos de Deus podemos fazer uma seleção, coar e ficar apenas com a palavra de Deus? É a coisa mais simples do mundo. Eu já descobri isso faz muito tempo. É você acreditar somente no que está escrito. E pelo menos você ter um mínimo de consciência para entender que quando uma pessoa desfaz a palavra de Deus, é porque a doutrina dela não se encaixa dentro da palavra e é preciso destruir os textos que vão contra o que ele está dizendo. E aí você vê uma enxurrada de gente que está nessa situação, de igrejas que estão nessa situação. Se eu fizer hoje uma soma de todas as passagens bíblicas que não são aceitas por determinadas denominações, você vai se espantar. Você diz, aí está a Bíblia todinha. Aí está todas as doutrinas santas da Bíblia que não são aceitas. Felizmente, cada igreja ela tem uma parte da Bíblia que ela não aceita, que ela vai questionar esses textos até a última gota para poder sustentar o que eles ensinam. E aí você entra noutra igreja, essa também vai ter as partes que ela não aceita e as partes que ela aceita. Todo mundo, se você falar com todo mundo, ele diz, eu aceito todas as passagens da Bíblia, mas não é verdade. Não é verdade. Então é o seguinte, hoje eu vou ler uma passagem aqui que essa passagem ela tem levado tanta pedrada, tanto escorraço, semelhante ao que o próprio Cristo recebeu, né? Jesus Cristo foi açoitado, quiseram apedrejar ele e andaram atrás, armaram cilada, mentiram, enganaram, fizeram tudo contra Cristo.
E essa palavra, ela tem sofrido a mesma coisa. Mas essa aqui eu vou fazer uma seleção aqui de uma passagem só. Porque se eu fosse falar disso daqui, meu irmão ia levar muito tempo. Mas eu vou pegar essa parte, depois eu pego as outras. E é a carta de Paulo aos Tessalonicenses. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou ler e eu vou mostrar para vocês quanto essa passagem ela é indesejada por um certo grupo de pessoas. Por um grupo de pessoas. Mas é um grupo muito grande, viu? Porque é mundial. É um grupo mundial. Vamos ler aqui a passagem. Paulo, Silvano e Timóteo são as três pessoas que estão direcionando a carta, né? A igreja dos Tessalonicenses, ou para a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o princípio da carta, mas a passagem que eu vou ler é o capítulo 2. Vamos ler aqui, tem o título O Homem do Pecado. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Pronto, é essa passagem aqui que é o problema da vida de uma grande quantidade de pessoas aí que ensina a história de um arrebatamento secreto. Então eu vou aqui fazer uma meditação sobre a carta, né? Sobre a carta, depois eu comento essa história do arrebatamento secreto. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, veja que o assunto é a vinda, né? Ele diz, olha, a respeito da vinda, né? Quanto à vinda quer dizer a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, eu rogo a vocês que não abandonem os ensinamentos que nós passamos para vocês a respeito da vinda do Senhor, né? E não abandonem por modo nenhum. Não abandonem por meio de profecia, de espírito e de carta que supostamente tenha vindo de nós, né? Não façam isso. Permaneçam com o ensinamento que nós passamos para vocês. Porque essas cartas que estão vindo, supostamente vinda de nós, dizendo que o dia do Senhor já é chegado, não é nós que estamos mandando. Olha, meu irmão, veja qual é o assunto aqui. O apóstolo Paulo, né, junto com Silvano e Timóteo, escreveram essa carta aos Tessalonicenses, entendendo o problema que estava acontecendo lá dentro. Pessoas introduzidas dentro da igreja estavam lá dizendo para a igreja que Jesus já era chegado. E Paulo diz, não aceite esse testemunho, nem que se vocês receberem carta com o nosso nome no meio, que tenham colocado dizendo que somos nós, porque não é, nós não mudamos, não. O que nós ensinamos para vocês está ensinado. Fiquem do jeito que nós ensinamos. Não estamos fazendo isso. E Paulo estava repreendendo essa história de que Jesus já era chegado. Mas olha só que Jesus já era vindo. É uma história muito parecida com o tal do arrebatamento secreto, né? E Paulo repreende a igreja nesse sentido. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, a respeito da vinda do Senhor, primeiro
para acontecer a vinda do Senhor, o nosso encontro com Ele, tem que acontecer 3 eventos. 2 eventos anteriores. A apostasia e a ascensão do anticristo no mundo. O homem da perdição, o filho do pecado. E depois o nosso encontro com Cristo, que vem e mata o anticristo. Então Paulo ele dá uma sequência de eventos. Primeiro a apostasia, depois o anticristo e depois Cristo, certo? Então é uma sequência. Qual é o problema desse texto, né? Veja bem, existe uma história dentro da igreja que começou aqui nesse negócio de dizer que Jesus já era vindo, que Jesus já estava próximo. Veja bem que não fazia sentido nenhum o Senhor Jesus ensinar, ou Paulo, para qualquer outra pessoa, que existe um arrebatamento secreto a qualquer momento. Veja que Paulo perdeu uma ótima oportunidade de ensinar esse arrebatamento secreto aqui, a igreja de Tessalonicenses. Ele poderia ter reverberado aqui, por exemplo, já que a igreja estava acreditando, estava querendo acreditar que Jesus já era vindo, pronto, a base do arrebatamento secreto estava dada. Bastava Paulo ter dito o seguinte: pessoal, realmente Jesus ele vai chegar imediatamente, vai ter um arrebatamento secreto a qualquer momento, fiquem preparados, é para já, é iminente. Foi a oportunidade do século que Paulo perdeu de ensinar o arrebatamento secreto. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas dizem que ensinam o arrebatamento secreto aí, diz que Paulo ensinou o arrebatamento secreto. Mas olha a oportunidade que Paulo teve de ensinar o arrebatamento secreto e não ensinou. Pelo contrário, repreendeu a igreja e disse: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que vai acabar com essa história, se vocês acreditarem no que eu estou dizendo. Antes do nosso encontro com Cristo, vem a apostasia. Com a apostasia, a ascensão do anticristo, e depois Cristo que vem e mata esse anticristo, que é o homem que se levanta contra Deus e contra tudo que é objeto de culto, né? Veja a carta como ela é um drama na vida do arrebatamento secreto, certo? Você veja bem, Jesus Cristo, ele veio para pregar o evangelho, levantou 12 apóstolos. E ele ensinou esses apóstolos, fez desses apóstolos as colunas da igreja para pregar a povos, tribos, línguas e nações pelo mundo adentro, por história adentro. É o resgate da humanidade das mãos de Lúcifer. Como é que ele traz o ministério que vai mudar o mundo e vai levar a igreja imediatamente? Que era o que algumas pessoas já naquela época estavam falando. Que depois veio de novo essa história aqui através desse Nelson Darby, que inventou essa história junto com os padres dissidentes da Igreja Católica, inventaram essa história de um arrebatamento secreto a qualquer momento. Está com mais ou menos 200 anos que eles jogaram isso dentro da igreja. Da Europa, vindo da Europa. Porque esse Nelson Darby, parece que é do país de Gales, né? Então, isso não faz sentido nenhum, porque o Evangelho, ele é a palavra de Deus que deve atravessar toda a história do mundo, para que povos, tribos, línguas e nações conheçam o Senhor. Como que Deus, naquele mesmo momento, ia dizer, através dos seus servos, apóstolo Paulo e outros, que a igreja já seria arrebatada iminentemente? Que a igreja poderia ser arrebatada iminentemente. Como que Deus poderia falar isso? Se o evangelho é para a salvação da humanidade, começa em Cristo e vai até o final dos tempos. Então, é claro que era uma fraude de pessoas descompromissadas com Deus, pessoas aliciadas por sei lá quem, né, demônio, sei lá o que, para ensinar essas coisas para a igreja dos Tessalonicenses. E depois de muitos séculos voltou de novo a mesma história,
com nuances diferentes, né? Que é o arrebatamento secreto a qualquer momento. Jesus ensinou um arrebatamento secreto a qualquer momento. Minha nossa, dá até medo falar isso aí. Então Paulo vai dizer, olha, não se deixem enganar. Veja que a ação era para enganar mesmo. Não se deixem enganar, nem por espírito, nem por profecia, nem por cartas, supostamente vinda de nós. Até isso os camaradas chegaram a fazer. De chegar a fazer carta dizendo que eram os apóstolos que estavam mandando eles acreditar no arrebatamento iminente. Isso não é coisa de demônio. Então, esse texto, ele é um problema. Ele é um problema para um grupo de pessoas que ensinam hoje um tal de um arrebatamento secreto a qualquer momento. Um ensinamento antissemita, né? É antissemita por quê? Porque é assim. A igreja é merecida. A igreja merecida vai ser arrebatada, tirada para o anticristo não tocar a mão nela. E depois o anticristo vai pegar os judeus e meter-lhe a peia, né? Porque os judeus têm que pagar pelo que eles fizeram, né? Vão apanhar na mão do anticristo, vão sofrer nas garras do anticristo. Eles falam isso. Está inserido dentro dessa doutrina. Uma doutrina antissemita, que é o ódio aos judeus. E o pior de tudo, não tem isso nas escrituras. Não tem isso nas escrituras. De que Deus vai levar a igreja e deixar os judeus na peia, nas unhas do anticristo. Vai ficar todo mundo. Vai ficar todo mundo. Porque a Bíblia ensina a igreja vai entrar em apostasia. Aqui como Paulo está falando. Então veja bem, o que acontece? Por que é que precisa ter a apostasia? É claro que é uma necessidade para o anticristo. O anticristo, ele é segundo a eficácia de Satanás. Nós vamos já ler aqui um pouquinho aqui do restante que fala isso aí. Ele é segundo a eficácia de Satanás. A sua obra é toda luciferiana. Ele é maligno desde a unha do dedão do pé até o último fio da cabeça. Ele é como se fosse a encarnação do mal. Na verdade não é como se fosse não, ele é a encarnação do mal. E nós sabemos que a igreja ela detém o poder de Satanás. Né? Pisarão serpentes e escorpiões. Pisarão na cabeça de Satanás. A igreja tem esse poder. Mas como é que a igreja tem esse poder? Através da palavra pura de Deus. A palavra de Deus. Não é palavra de homens. Não é doutrina de homens. É a palavra pura de Deus. Você lê o texto e é o que o texto está dizendo. Né? Essa passagem aqui que eu li, você está pensando que pré-tribulacionista aceita isso daqui? Nananina não. De jeito nenhum. Como Paulo se atreve a falar uma coisa dessa? Ele não sabe que tem um arrebatamento secreto? Sabia não. Paulo não sabia não, e tanto que o texto ele já começa a repreender na história de uma vinda iminente de Cristo. E aí esse texto virou casa de pedrada, né? Pré-tribulacionistas fazem as coisas mais abomináveis com esse texto. A última agora, eu vou dizer, tem um camarada aí chamado Natan, que está dizendo que a palavra apostasia, aqui nesse texto, significa arrebatamento. Arrebatamento. Ele diz que a palavra apostasia foi colocada errada, que não era para estar aí, e que precisa ser colocada a palavra arrebatamento. Ou seja, ele quer mexer no texto para poder dar certo a história do arrebatamento secreto. Porque, só que é um problema total, ele tem que destruir o texto todo, porque Paulo está repreendendo a igreja por causa de uma vinda iminente de Cristo. Né? Disse assim, olha, vocês estão aí acreditando nessa história de uma vinda iminente de Cristo? Entendam que primeiro vem a apostasia, depois o anticristo, depois Cristo. E só então a nossa vinda, o nosso encontro com Deus. E esse camarada, ele está dizendo o seguinte,
Que a palavra apostasia não, que a igreja não entra em apostasia não. A igreja do Senhor não entra em apostasia. A palavra apostasia aqui foi colocada errada, né? Você tem ideia de quantas traduções da Bíblia existem no mundo? Estados Unidos, Grã-Bretanha, na Europa inteira, Alemanha, França, Brasil, né? Venezuela, Cuba. No mundo inteiro a palavra foi traduzida. Isso já faz uma quantidade bem grande de séculos, né? Mais ou menos aí uns 1.600 anos que a Bíblia é traduzida. Nunca um grupo traduziu a palavra apostasia por arrebatamento. Mas esse Natan tá atraindo para si a primazia do conhecimento, né? Contra toda a igreja do mundo todo, para poder ensinar um arrebatamento secreto, que é uma miséria na vida do arrebatamento secreto esse texto, que eles chamam também de visão dispensacionalista. É um nome bonito, mas só que essa visão dispensacionalista, ela está incluído o arrebatamento secreto. Então quando eles falam no dispensacionalismo, para não dizer arrebatamento secreto, porque é um nome tão feio, virou uma coisa tão feia que eles não falam mais. Então o que esse camarada fez? Ele está dizendo que a palavra apostasia, ela tem que ser tirada do texto, que você não pode entender esse texto com a palavra apostasia e sim arrebatamento. Mas se você pegar a palavra apostasia e colocar arrebatamento, o texto fica aleijado. Aleijado mesmo. Vou mostrar o aleijo agora. Seguinte, como é que está escrito? Está escrito assim: primeiro vem a apostasia, depois o anticristo e depois Cristo, certo? Tirando a palavra apostasia e colocando arrebatamento, aí fica assim, ó: primeiro vem o arrebatamento, depois o anticristo e depois nosso encontro com Cristo. Só que arrebatamento é o nosso encontro com Cristo. Então fica assim: primeiro nosso encontro com Cristo, depois o anticristo, depois nosso encontro com Cristo. É um aleijo, nosso encontro com Cristo duas vezes, né? E quando Paulo, no texto anterior, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês não acreditam na vinda iminente de Cristo, porque nós só vamos encontrar com Cristo depois que tiver apostasia, anticristo e nosso encontro com Cristo. Você veja a abominação, o alejo que esse camarada está fazendo com o texto, e ele está pregando aí no altar de muitas igrejas que aceitam essa história, mas deturpando completamente essa passagem. E eles falam essa passagem para deturpar na frente da igreja, para a igreja ficar: meu Deus, como é isso? Porque eles misturam uma coisa com a outra e fica todo mundo sem entender. Mas se você parar para pensar e ler o texto bem direitinho, né? Paulo tá repreendendo um ensinamento de uma vinda iminente de Cristo. É a mesma coisa que o camarada está fazendo, né? Paulo diz: olha, não existe vinda iminente de Cristo, porque para poder nós encontrar com Cristo ainda tem apostasia. E ele está tirando a apostasia. E olha, a apostasia, ela é exatamente o que dá ascensão ao anticristo. Porque sem a apostasia o anticristo não pode viver no mundo. Porque essa igreja, ela é um poder imenso no mundo. A igreja no total. Aí eu incluo também a igreja católica, que também prega o evangelho, né? Do jeito que eles pregam, mas pregam, né? Prega os 10 mandamentos, o amor ao próximo, o amor a Deus, né? O anticristo, ele tem ódio de qualquer pessoa que carrega a centelha de Deus na vida dele, por mais fraca que seja. Se a pessoa disser que acredita em Deus, ele é um perseguido pelo anticristo, ou católico ou evangélico. Acho que e outras que pregam o evangelho aí também. Então assim, você vê que é uma marmota que o camarada quer fazer no texto. E a igreja, as igrejas que aceitam isso, ficam lá paradas, sentadas, assistindo um homem desse falar. Isso é um crime. É um crime e é perigoso. É um crime e é perigoso. Porque você veja bem, pecando o homem contra o homem,
Deus é o árbitro. Mas pecando o homem contra Deus, quem é o árbitro? E fazer isso com a palavra de Deus, é um crime contra Deus, porque é a palavra de Deus. E Jesus Cristo, quando ele falou contra os fariseus, a respeito das coisas que eles ensinavam, que estava longe das escrituras, né? Tem uma passagem que os fariseus ensinavam, que era a respeito do amor do filho pelo pai, pela mãe, pelos pais, né? E Jesus disse, olha, por causa da tradição de vocês abandonam os preceitos simples de Deus. Porque Deus disse, honrar teu pai e tua mãe, e tua vida será boa na terra. Mas vocês dizem, o bem que vocês puderem fazer à mãe de vocês ou o pai, o presente que vocês puderem levar para eles, é oferta para Deus. Vocês dão para Deus e não para os pais, para a mãe. Essas pessoas jamais vão honrar seu pai e sua mãe. E assim vocês tornam essas pessoas amaldiçoadas, né, por causa da tradição de vocês, hipócritas. Então, olha só que se não é isso a mesma coisa. Será possível que é preciso? O que é preciso para abrir a cabeça das pessoas, para ensinar que o evangelho não pode ser contestado? Você não pode contestar o evangelho por doutrina de homem, meu irmão. Entenda isso. Você quer ser condenado? Você aceitou Jesus para ser condenado. Vem para a igreja, aceita Jesus, aí o diabo prepara uma armadilha e você cai. Cai de graça. Porque, meu irmão, esse texto aqui... Olha, quem aceita esse texto aqui de Paulo, jamais aceita um arrebatamento secreto. Porque não existe isso, não tem como. Não tem como você comparar, você assentar um arrebatamento secreto aqui nessa passagem de Paulo, aqui, Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Né? Aí aqui no versículo 5 ele diz assim, ó, não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vós sabe o que está detendo, o anticristo, né? Para que ele seja revelado no seu devido tempo. Quem é que detém o anticristo? Aqui mesmo Paulo falou. É a igreja que na hora que entra em apostasia, o anticristo fica livre. Ora, a palavra de Deus ela não permite império de demônios. Se você olhar aí dentro dos parlamentos do mundo todo hoje, você tem uma briga acirrada entre as pessoas que amam a Deus e aqueles que amam o anticristo. As batalhas nos parlamentos do mundo todo estão baseadas nisso. São as pessoas, os que amam a Deus defendendo os direitos verdadeiros, enquanto aqueles que amam o anticristo, né, aprovando a obra do anticristo. É genocídio de criança, é aborto, é eutanásia, é ideologia de gênero. Cara, é tanta coisa maligna nos parlamentos do mundo inteiro. E quem é que está lutando contra? Só os homens que amam a Deus. Porque só tem nós para poder falar contra essas coisas. Quem é que vai nos parlamentos falar contra esse negócio e vota contra esse tipo de projeto maldito? Só os evangélicos. Só os crentes, os homens que amam a Deus. Que aí eu incluo todos os homens que amam a Deus. Crentes e católicos. E algum que não tenha nenhuma religião, mas que ama a Deus pelo jeito dele. Mesmo assim, ele não aprova essas coisas. E um simples ato de amar a Deus, mesmo que não esteja ligado a nenhuma religião, já é um problema para o anticristo. Você vê que o poder da igreja no mundo todo é imensurável. Mas à medida que a igreja estiver trocando a palavra de Deus por palavra de homens, como essa aqui que eu estou mostrando agora, gradativamente a igreja vai perdendo o poder, né? Você pega hoje, por exemplo, doutrina calvinista. Meu irmão, tem tanta passagem na Bíblia que esses homens não aceitam que dá medo. Você pega Adventista do sétimo dia, tem uma enxurrada de texto bíblico que eles não aceitam. Por exemplo, todos os textos que falam de almas após a morte. Adventistas jamais aceitam um texto desse. E tem outras passagens que eles não aceitam também, fora essas. São muitas, muitas mesmo, né? E aí você pega os pré-tribulacionistas, toda passagem da Bíblia que fala do arrebatamento,
que é o arrebatamento verdadeiro, eles não aceitam. Se você pegar um pré-tribulacionista ensinando sobre o arrebatamento, ele não vai falar das passagens que Jesus fala. Em João 6, Jesus ele diz 4 vezes: eu venho no último dia. 4 vezes, só em João 6. Ele diz: eu venho no último dia. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Poxa, o último dia não é um arrebatamento secreto a qualquer momento, está muito longe disso. Aí você já viu um pré-tribulacionista falando desse texto? Se ele falar, ele vai desfazer palavra por palavra. Porque é uma ideologia, meu irmão. A ideologia, ela tem uma centelha maligna nela que faz o indivíduo ficar cego para a verdade, né? Tem uma coisa que eu agradeço a Deus na minha vida, é que não existe uma única passagem na Bíblia que eu não aceite. Porque, primeiro, não existe uma única doutrina de homens na minha vida que seja contraditória às Escrituras que eu carregue ela, né? E se tiver alguma, no momento que eu ver, pode ser que tenha. Mas na hora que alguém chegar, paz, tá errado por isso, mas isso, olha o que o texto aqui, se eu ver que realmente tá, eu abandono. Eu fico sempre com a palavra de Deus. Mas essa história do arrebatamento secreto não existe. E olha só esse texto de Paulo. Ele está falando de uma vinda iminente de Cristo. Iminente de Cristo, né? E está repreendendo a igreja. Então, esse texto aqui é um terrível drama para quem anda com a ideia de um arrebatamento secreto na cabeça e anda pregando por aí. E esse homem, Natan, tá aí na internet, tem vários vídeos dele, ele ensinando essa história aqui, deturpando os textos da palavra de Deus, dizendo que tem que ser trocada essa palavra aqui. Tem ele e tem mais outros, né, que também falam isso. Eu já vi também ali no programa Vejam Só, as pessoas falando isso, né, defendendo esse arrebatamento secreto a qualquer momento. Não, porque Deus vem, leva a igreja e o anticristo desce o pau em cima dos judeus. É uma doutrina antissemita. O antissemitismo, ele é uma doutrina maligna mesmo. Porque o antissemitismo é uma doença da alma no mundo inteiro e é uma revolta contra Deus. A pessoa carrega uma doutrina dessa na vida dele. Meu irmão está perdido. Eu não queria estar numa situação dessa de jeito nenhum, porque Deus vai castigar as nações por causa dos judeus. Os judeus, a Bíblia diz que no final todas as nações vão cercar por causa do antissemitismo. O ódio aos judeus. Serão cercados. Mas no momento em que eles estiverem sendo cercados, aí chega a vinda de Cristo. Por isso que quando Jesus fala, ele diz, ele aparece do Oriente ao Ocidente. Por que é primeiro no Oriente? Porque é primeiro lá. É primeiro lá. Não existe arrebatamento secreto. Com certeza a igreja, ela terá socorro de Cristo. Claro, Jesus ele falou, eu vou promover socorro para a igreja no momento em que o anticristo estiver no mundo. Mas ele não fala que vai fazer um arrebatamento secreto, não. Vai promover socorro. E para ele promover socorro para um povo no meio de uma guerra é muito fácil. Porque o poder está com ele. Ele recebeu o poder no céu e na terra. Jesus Cristo, depois que ressuscitou, ele disse, foi-me dado o poder no céu e na terra. E olha só, Paulo diz que quando Moisés foi levantado para ir buscar os hebreus no ele disse, olha, aquele movimento todinho que aconteceu no Egito é uma sombra do que vai acontecer no fim desse mundo. Ora, se é uma sombra, veja bem, o povo hebreu não foi tirado do meio dos egípcios. E, no entanto, Deus derramou praga em toda a terra do Egito, mas na casa dos hebreus não pegava. Teve granito, né? Granizo, né? Granito não, granizo, né? Chuva de granizo que quebrava tudo, quebrou plantação e tudo. Gafanhoto, comer as ervas, tudo que tinha no meio do tudo que era comida, alimento, os gafanhotos levaram. As águas viraram sangue, tudo isso teve trevas em toda a terra do Egito, nas casas dos hebreus estava tudo com luz. Você veja que para Deus promover um livramento ao seu povo, ele não precisa fazer arrebatamento secreto e nem tem isso escrito na Bíblia.
Não precisa. Aquele que é servo de Deus, ele tem na porta dele a fitinha vermelha, que representa o sangue de Cristo, lá na casa da Raabe, né? Casa da Raabe, em Jericó, né? Ela botou uma fitinha vermelha, né? Indicando o sangue de Cristo no futuro. Então, ninguém entrou na casa dela para matar. Então, aqueles que recebem ordem de Deus para trazer a destruição para esse mundo no fim dos tempos, eles não invadem as casas dos crentes. Eles não invadem as casas daqueles que hão de herdar a salvação de maneira nenhuma. Deus vai promover uma destruição nesse mundo com a igreja nele. Do jeito que foi no Egito. Do jeito que foi no Egito. Né? E não existe nenhum momento. Por quê? Porque, olha, vai ter uma... Como tem essa apostasia, vai ter uma quantidade de crente mínima no mundo. De evangélicos no mundo. E vai ser poucas pessoas. Mas assim, quando você fala pouco, não dá para você entender qual a quantidade, porque nós estamos falando de um evento mundial. É um evento que vai acontecer no mundo. Então você vai ter servos em vários lugares do mundo. É tanto que quando Jesus vem, ele dá ordem aos seus anjos para que recolha os seus escolhidos nos 4 ventos da terra. Os 4 ventos da terra, ou seja, todos os países do mundo. Vai cercar a terra inteira para receber o seu povo. Que é o momento do arrebatamento da igreja. É aí que acontece o arrebatamento da igreja. Quando cercar Jerusalém, quando Jerusalém for cercada, é que o Cristo vem. Por isso que ele diz, eu começo no Oriente e me apresento ao Ocidente e todo olho verá. Essa é a vinda de Cristo verdadeira. Porque ele, nessa passagem mesmo, Mateus 24, ele diz, olha, qualquer pessoa que chegar para você dizendo que o Cristo apareceu em qualquer lugar que seja, de qualquer maneira que for, não acredite. Porque quando eu vier, ninguém vai precisar estar falando para você. Então, não existe meio de você colocar um arrebatamento secreto na Bíblia, mas de jeito nenhum. E esse texto que eu li aqui de Tessalonicenses é um drama, por isso que está sendo vítima de pedradas. Todo pré-tribulacionista destrói esse texto. Agora eu vou dizer para vocês, pré-tribulacionistas, vocês tomem cuidado com isso, viu? Porque vocês estão mexendo com a palavra de Deus para ensinar uma doutrina de homem. Foi esse Nelson Darby que trouxe isso para dentro da igreja, está mais ou menos com 200 anos, e ele faz parte de um grupo de gente que não é lá muita coisa boa, não é lá muita bisca. Começou essa história com os padres dissidentes da igreja católica, uma freira que era perturbada, que vivia sonhando coisa, inventaram essa doutrina e jogaram dentro da igreja, e vocês estão defendendo isso e desqualificando a palavra dos apóstolos de Jesus Cristo. Então vocês vão pagar por isso. Vocês vão pagar por isso. Mas ainda é tempo de se arrepender. Teve muita gente que foi pré-tribulacionista e quando viu que realmente aquilo não existia na Bíblia, mudou. Então, é vergonha maior para vocês levar isso até o fim da vida de vocês e depois receber uma condenação por causa disso, né? Vocês não podem empurrar arrebatamento secreto nesse texto aqui de Tessalonicenses. E não invente essa história de que essa palavra, apostasia, significa arrebatamento, que você aleja o texto. Você aleja esse texto de uma forma que ele não consegue mais nem andar. Então veja bem, a apostasia já está acontecendo. A apostasia é uma enxurrada de doutrinas dentro da igreja que jamais estão nas escrituras, jamais se sustenta nas escrituras. É preciso destruir os textos para poder empurrar de goela abaixo. É esse daí e muitos outros, né? Você pega milenismo, a milenismo é tanta abominação que esses caras falam que dá medo. Você pega as doutrinas calvinistas, pega as doutrinas praticamente todas as igrejas têm essas coisas, mas assim, tem umas que tem menos, né? Por exemplo, eu acho que as igrejas que pregam, por exemplo, o arrebatamento secreto, se bem que tem umas que pregam coisas que passam disso daqui, né? Começa a inventar coisa, porque depois que o indivíduo começa a renegar a palavra de Deus, ele inventa, por exemplo,
começa a ensinar o arrebatamento secreto. Aí ele chega nas passagens bíblicas e vê que não dá certo. Aí ele, quando vai pregar, distorce o texto. Distorce o texto, inventa coisa. E aí vai distorcendo, distorcendo. Como está no altar, ninguém pode falar nada, né? Fica todo mundo calado ali e fica por isso mesmo. E aí, com isso, ele começa a entender que ele pode ensinar o que ele quiser distorcendo os textos da Bíblia. Meu irmão, distorcendo os textos da Bíblia, você inventa o que você quiser e vai em frente. Você inventa o que você quiser. O que eu tenho visto o pessoal falar distorcendo o texto da Bíblia é tudo, camarada. Só que você vai pagar por isso. Em Apocalipse diz o seguinte, no último capítulo e no último versículo: aquele que mudar um tio dessa lei, dessas profecias, e assim ensinar, eu vou multiplicar as pragas desse livro nas costas do que tal fizer. E aí você diz assim, mas é lá em Apocalipse, eu não estou falando do Apocalipse, então eu estou fora. Tá não, porque esse texto aí que você está falando, né, o fim do mundo, está dentro do Apocalipse. E quando você deturpa ele noutra página, lá dentro de Apocalipse, você está deturpando ele também. Então as pragas vão ser dobradas nas suas costas. Tome cuidado com isso. Deus ainda vai dispensar aqueles que foram enganados. Isso aí eu tenho certeza. O homem que foi enganado, Deus não vai meter sola nas costas deles não. Mas professores de teologia, meu irmão, aí você não escapa não, viu? Você passou 4 ou 5 anos, sei lá quanto tempo estudando para aprender essa besteira e sabe que tem que deturpar texto para fazer isso, você vai pagar com aquelas praguinhas que tem lá no Apocalipse, viu? E Deus não está brincando não, ele disse, as minhas palavras não passam não. O que eu disse que vou fazer, eu vou fazer. Então fica isso aí de advertência, eu vou só terminar de ler aqui, ó. Não se lembram que de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas, e agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. É a igreja que detém o anticristo. Quando ela entra em apostasia, aí pronto, ele não tem mais defesa. Não existe mais defesa contra o mal no mundo, né? Tá aqui, o texto é claro, não tem para onde correr. Aí fica inventando coisa por causa da doutrina do arrebatamento secreto. Não, porque se a gente disser que é a igreja, aí não vai dar certo com o arrebatamento secreto, então nós temos que inventar outra coisa. Vocês tomem cuidado com isso, pessoal. Vocês estão brincando com fogo e vão se queimar. Assim como o pessoal brincava com a arca, né? Chegava na arca sem poder se encostar, saía fogo lá de dentro e queimava eles e matava, né? E não interessava quem era não. Deus não escolhia ninguém. Mas era porque era foi o filho do Arão, irmão de Moisés, Senhor, você matou. Porque eles vieram fazer coisa que não era para fazer e eles sabiam que não era para fazer. E vocês estão fazendo isso, né? E eu falo isso não é só para pré-tribulacionista não. É para todos aqueles que estão deturpando os textos da Bíblia para ensinar mentiras. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Pronto. Aquele que agora o detém, aí você diz, não, mas a igreja é feminino. O poder da igreja é aquele também. É a igreja, meu irmão, a igreja sempre deteve o diabo. Sempre deteve o diabo. Jesus, ele quando estava pregando o evangelho, todos os demônios se submetiam a ele. Caíam por terra, saíam fugindo, gritando. Porque era o poder do evangelho. Foi esse poder que ele conferiu à igreja. Vocês vão pisar na cabeça de serpente e escorpião. Como que, por exemplo, agora o anticristo vai chegar no mundo e fazer farra? Só tem um jeito dele fazer isso. É o poder da igreja ser tirado. E como é que vai ser tirado? Paulo está dizendo aqui. Através da apostasia. E a apostasia é o quê? Vocês que ensinam mentiras estão fazendo a igreja entrar em apostasia. Ensinando mentira nos altares da igreja. Dizendo que existe arrebatamento secreto. Outros dizem que Jesus não salvou a humanidade inteira. Outros dizem que não existe ressurreição, que quando o homem morre, morre junto com a alma. E um monte de mentira jogada dentro da igreja. Isso é apostasia, a igreja entrando em apostasia. Tá errado o texto? Aonde que tá errado? Tá não, meu irmão, o texto tá errado não.
Vocês que estão errados, vocês que estão pregando essas mentiras nos altares da igreja, se corrijam enquanto é tempo. A palavra de Deus, ela tem que ser lida por completa, tem que ser ensinado tudo que está nela. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras, viu? A história lá dos sinais e prodígios que o anticristo vai fazer junto com o falso profeta, né? Tá tudo aqui, ó. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Vendo? Quando vocês ensinam coisas contra a palavra, vocês estão entrando nesse sistema aqui, ó, rejeitando o amor da palavra de Deus, que está escrita, que pode salvar o homem. Claro que muitas vale para tudo que tá no mundo também. As pessoas que estão no mundo que rejeitam o evangelho também estão aí, vão rejeitar a verdade, mas quem está na igreja pregando outra coisa que não está escrito nas escrituras, está fazendo isso também, rejeitando a verdade, deturpando os textos para poder ensinar aquilo que eles querem ensinar, para mostrar-se que não, nós somos os caras, nós somos teólogos, eu estudei grego, né? E depois vocês foram parar no inferno por causa disso, como é que fica? Aí o grego vai salvar vocês? O hebraico vai salvar vocês? Vai não. E vocês ensinam contra a palavra sabendo que estão ensinando contra a palavra. Você lembra dos fariseus? Aqueles fariseus, eles não tinham dúvida que Jesus era o Filho de Deus, não. Vocês sabiam disso? Tinham não. Quando Jesus morreu, que ele foi sepultado, eles mandaram fechar a cova e botar guardas romanos lá para segurar, para quando Jesus ressuscitasse não poder sair. Eles achavam que os discípulos iam roubar o corpo. Só que o que aconteceu? Jesus ressuscitou de fato, empurrou, os anjos empurraram a pedra, ficou todo mundo lá caído por causa da luz. No outro dia eles contaram a verdade para os fariseus. Ele disse, olha, de madrugada veio uns anjos aí, umas luzes apareceu e o homem se levantou aí vivo e foi-se embora. E os fariseus sabiam que os romanos estavam falando a verdade. Aqueles homens, eles sabiam que iam ser mortos. Se eles tivessem deixado o corpo de Jesus ir embora, os apóstolos chegar lá e levar, eles sabiam que eles, soldados, iam ser mortos pelos romanos. Era lei romana. Se um soldado deixasse um preso fugir, mesmo que fosse um morto, no outro dia ele ia estar morto. Só que aí os fariseus chegaram e disseram, olha, nós vamos dar dinheiro a vocês para vocês contarem que os apóstolos roubaram o corpo de Cristo. Ora só, eles não estavam sabendo que Jesus ressuscitou? Para que prova maior de ser filho de Deus do que uma auto-ressurreição? A gente sabe que foi Deus que ressuscitou ele. Mas para eles, o homem ressuscitou. Então ele realmente é quem ele diz que é. Que era o Filho de Deus e que veio para salvar o mundo. Mas mesmo assim eles continuaram perseguindo os apóstolos. Porque a maldade do homem, ela transcende inclusive a prova cabal da verdade. E a prova para vocês está aqui nas escrituras. Vocês continuarem com isso, ensinando mentiras no altar de Deus, vocês vão pagar caro por causa disso, viu? E tenho dito.